Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, agora galera, eu vou estar usando a função replace, né? Vou estar explicando a função replace ou reject replace, né? Que é a mesma coisa. Vamos lá galera. Lembrando, né? Eu sempre falo, sempre importa as três funções, as três bibliotecas, né? Que eu mostrei lá no primeiro vídeo, mas eu vou ter que descrever isso para vocês não esquecerem. Mas é isso, sempre importa as três funções e fazem a codificação na mão, na unha, certo? Então vamos lá, galera. Falando sobre a função replace ou reject replace. Como eu sempre digo, eu sempre ensino a fazer em SQL e depois eu ensino em PySpark ou Spark, né? Então, para que serve a função replace? O próprio nome diz, para substituir algo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha tabela 3 e vou mostrar ela. O que tem na minha tabela 3? Eu tenho essas colunas aqui, tá vendo? Reparem que dentro da minha coluna preço eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse símbolo de cifrão e tenho esse valor. Digamos que eu queira tirar esse símbolo, ou sei lá, eu quero tirar esse ponto aqui, enfim. Eu quero substituir A pela letra B, enfim. O meu replace ele substitui algo. Geralmente é uma string, ele substitui, né? Como meus dados iniciais sempre estão em formato de string, então eu consigo fazer essa manipulação de caracteres, né? Aonde eu quero, qual é a posição que eu quero, enfim. Vamos lá, vamos lá. Bom, voltando ao raciocínio. Então, galera, eu vou falar da função replace. Primeiro, usando SQL. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero tirar esse símbolo de cifrão da minha coluna preço, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse para vocês, eu sempre digo: primeiro você transforma a sua tabela numa view, né? Eu coloquei aqui como carros 3 para você trabalhar com SQL, certo? Beleza, transformei numa view, certo? Agora eu vou fazer a minha codificação em SQL. Então aqui eu estou criando uma variável, como sempre, e aí eu estou usando o spark.sql para falar que eu quero fazer um código em SQL. E aí para criar um data frame, como eu sempre falo, sempre tem que criar essas três aspas duplas, certo? Então o que eu quero fazer? Já que eu quero usar a função replace e eu quero substituir, eu quero tirar isso aqui da minha coluna preço, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou dar um replace na minha coluna preço, certo? E aí o que eu quero fazer? Quando eu dou um replace, primeiro eu falo a coluna que eu quero mexer, falo o símbolo que eu quero mexer e o que eu quero colocar. Então eu selecionei minha coluna preço, eu quero pegar esse símbolo aqui, ó, e eu quero deixar ele vazio, ou seja, eu quero tirar esse símbolo de lá. Aí aqui eu dou um apelido, né? Eu quero, ao invés de eu deixar a coluna preço, eu quero colocar o apelido de valor, certo? Da onde que eu quero fazer isso? Da minha coluna, ou da minha tabela carros que eu criei aqui em cima, certo? O que ele vai trazer para mim disso aqui, ó? Olha o resultado que ele traz, tá vendo? Que eu pedi só 5 linhas. Ele trouxe isso aqui, ó, que foi exatamente o que eu quis. Ele tirou o símbolo inicial e deixou vazio. Aí só sobrou os valores, certo? Então eu consegui fazer aquilo que eu estava querendo, utilizando a função replace, certo? Isso aqui, galera, foi feito usando o código SQL. Se eu quero fazer usando o código PySpark, como é que faz? Funciona de outra maneira. Então vamos lá. Fazendo o mesmo assim usando o PySpark, ou seja, vamos usar PySpark agora. A diferença é que o PySpark você não é só replace, é reject replace. Então vamos lá. Primeiro eu crio minha variável. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a função with column. O que é essa função with column, galera? Só para vocês entenderem. É como se fosse um select. Só que além de eu criar um select, eu estou criando uma coluna nova. E aí o que acontece? Como essa coluna preço ela já existe na minha tabela, então ele vai pegar isso que eu estou fazendo e vai substituir na minha coluna preço. Se eu colocasse, por exemplo, aqui coluna preço 2, ele ia criar mais uma coluna aqui do lado aqui, ó, chamada preço 2 e ia fazer isso que eu estou pedindo.
Então, só para vocês entenderem a função do if column. O if column, galera, é para você criar uma tabela ou uma coluna nova, ou para vocês substituírem, se já tiver, por exemplo, o mesmo nome na sua tabela, ele vai substituir aquilo que tem lá dentro por isso aqui que você está fazendo, certo? É para isso que serve o if column, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Lembrando que eu quero tirar o símbolo de cifrão da minha coluna preço, né? Que ele fica aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro selecionar minha tabela, vou usar um if column, e aí eu quero pegar a coluna preço. Se não tivesse coluna preço, ele ia criar para mim aqui, mas tem. Então, ele vai substituir o que tem aqui na coluna preço. Aí eu vou usar a função reject replace, ou seja, ele vai substituir dentro da minha coluna preço, ele vai substituir esse símbolo aqui. O que significa essa barra aqui, galera? Isso aqui significa tudo que vem antes, até chegar nessa barra, ou até chegar nesse símbolo aqui. Sempre quando eu coloco essa barra aqui, ele vai procurar tudo que vem antes, né? Não importa na onde esteja, né? A posição que esteja, ele vai procurar tudo que tenha essa barra aqui, ó, ou esse símbolo. Para isso que serve essa barra, entendeu? Então eu quero o que eu estou pedindo para fazer? Eu quero tirar esse símbolo aqui, então me traga tudo que tem esse símbolo aqui e deixe vazio, que é o formato que eu quero. E aí ele justamente ele fez isso, ó. Ele tirou o símbolo que tinha aqui, né? Ele só trouxe o valor. Então é isso, galera. Essa é a função replace que eu expliquei lá em cima e a função reject replace que é a mesma coisa. A replace você usa com SQL, né? E já a reject replace você usa com PySpark. Certo, galera? Então vou terminar essa aula aqui. E aí depois vocês assistam com calma e refaçam. E façam as anotações.